E nós vamos agora trazer a notícia do dia, essa vacina que foi anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin. Então seria a primeira vacina contra o coronavírus. E sobre esse assunto, vamos trazer agora, conversar com Alexandre Naime, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e também professor da Unesp. Doutor Alexandre, o senhor tomaria essa vacina russa sem problemas? Boa tarde, Marcelo. Boa Boa tarde. tarde a todos aí da Jovem Pan TV. Eu tomaria qualquer vacina que tivesse uma eficácia comprovada. É importante dizer que nós, como infectologistas, como médicos, como seres humanos que somos, queremos o maior número possível de vacinas que tenham a sua eficácia comprovada e também uma segurança. A questão que se coloca em relação à vacina da Rússia não é a origem dela, e sim a falta de resultados publicados, de resultados divulgados em relação às etapas cruciais para o desenvolvimento de uma medicação, que são as famosas fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 fala muito sobre segurança, é um estudo pequeno, com 20, 30 pacientes, que mostra se não existem efeitos colaterais muito graves, se não existe óbito por conta de qualquer medicação ou mesmo de uma vacina. A fase 2 amplia um pouco esse grupo de pacientes estudados, já parte aí para 300, 400, fala também um pouco de segurança, mas começa a abordar também a questão da eficácia. E, finalmente, a fase 3, que é a mais importante e que as vacinas aqui em teste no Brasil já estão nessa etapa. Então, essa fase 3, que junta aí 2, 3, 4, 5 mil pacientes, dá a resposta definitiva sobre a eficácia. O que nós queremos, então, é sim uma vacina para a Covid, mas é óbvio, uma vacina que mostre que funcione e que não tenha efeitos colaterais sérios. Qual seria a maior desconfiança justamente em relação a essa vacina que foi anunciada pela Rússia? A principal desconfiança é que o próprio presidente Vladimir Putin, hoje, na manhã deles, né, na nossa madrugada aqui, colocou que só se tem conhecimento dos estudos de fase 1. Então, a Rússia não fez os estudos de fase 2 e fase 3 e está disponibilizando, segundo também palavras do próprio presidente russo, dezenas de milhares de doses para começar a ser efetuada essa vacinação em populações-alvo, populações-chaves, que são os profissionais de saúde, os profissionais da área de educação. Então, se pula, se perde etapas que são fundamentais para a pesquisa clínica e que nessas etapas se garante, então, a segurança. Existe uma declaração antiga, uma declaração chamada Declaração Helsinki, que foi publicada lá na década de 50 por conta dos experimentos científicos nazistas, que obviamente não tinham essa preocupação. Eles colocavam lá os nazistas nos prisioneiros de guerra, qualquer medicação, qualquer tipo de intervenção sem preocupação ética. Então, é justamente isso que a comunidade científica fica em dúvida. Se essa estratégia, que a gente espera, de novo, espera com toda a sinceridade que seja eficaz, a gente fica com receio de não conhecer esses dados, tanto de segurança quanto de efetividade da fase 2 e 3, que teriam que ser feitos em termos oficiais. Doutor, há uma grande corrida, de fato, claro, o mundo é uma pandemia mundial, atender a população, as pessoas perguntam todos os dias, imagine para o senhor, quando vai sair a vacina, qual vacina que o senhor acha que está mais avançada. Qual seria a implicação de tomar uma vacina que não tem essa segurança para a pessoa? Poderia, inclusive, até a desconfiança de poder levar à morte dessa pessoa? Essas são duas preocupações principais, Marcelo. É lógico que a gente sempre fica preocupado com os efeitos colaterais, mas não é isso o que mais chama a atenção em relação à vacina contra a Covid. Eu vou explicar por quê. As vacinas contra a Covid, todas, na sua totalidade, são feitas com vírus inativado, são feitas com pedaços, com partes do vírus Covid. Não é aquela vacina de vírus atenuado, enfraquecido, como a gente conhece, por exemplo, no modelo da vacina da febre amarela, que aí sim, os estudos de segurança são muito, muito importantes, até mais do que nas de vírus morto, porque se você dá um vírus vivo atenuado, enfraquecido, ele pode fazer uma doença e levar as pessoas a óbito por essa mini doença, vamos dizer assim, como acontece, aliás, na febre amarela. Agora, aí em que pese que as questões de segurança talvez não sejam as mais preocupantes, o que se coloca é a questão de você colocar no mercado, de você imunizar, de você aplicar uma vacina em dezenas de milhares de pessoas sem que a eficácia esteja comprovada.
Então você pode gerar uma falsa sensação de segurança, porque aquelas pessoas estão tomando um produto sem garantia que funcione, e elas podem até se expor mais por achar que estarem protegidas. Mesmo porque também, se essas pessoas que forem vacinadas não forem monitoradas, nunca se saberá se essa vacina funcionou ou não. Pode ser apenas um placebo, uma vacina que não traga nenhum benefício. Por isso, mesmo em tempos de pandemia, nessa tragédia que a gente vive mundial, com mais de 700, 800 mil óbitos, no Brasil mais de 100 mil, tem que se respeitar as etapas da pesquisa clínica para que a gente traga para a população um produto que a gente tenha um mínimo de segurança em relação à eficácia e também de segurança em relação aos efeitos colaterais. Sem dúvida, há muitas controvérsias, né, doutor, ao longo desse processo. Falou-se até da ação de hackers em busca de fórmulas, uma situação bastante delicada. Claro que são campos aí de suposições, não poderemos ter nenhuma certeza nesse caso, mas como é que eles conseguiram tão rapidamente? Será que eles conseguiram aí uma fórmula certa? Estão falando uma coisa, mas obtiveram uma outra receita, doutor? Dá para pensar assim também? A gente sabe que o parque tecnológico científico russo é muito bem desenvolvido por conta das pesquisas que aconteciam no tempo da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inclusive, existe uma grande produção científica não publicada no mundo ocidental, nas nossas revistas científicas, que a gente conhece tanto, por conta daquele período da Guerra Fria. A gente entende que eles têm uma expertise e até laboratórios muito bem equipados. A questão toda é que eles fazem um tipo de pesquisa não muito ortodoxa com o qual nós estamos acostumados. Aqui, por exemplo, se eu quero provar que a minha teoria está certa, eu faço um estudo clínico, que é todo regulamentado por questões éticas, por questões regulatórias das agências sanitárias, e eu tenho que publicar, eu tenho que colocar isso numa revista, num jornal científico, para que a comunidade conheça e faça a sua crítica em relação ao que eu estou propondo. Esse gap que eles estão fazendo, esse pulo que os russos estão dando em colocar uma vacina que não tem todas as etapas da pesquisa direta para a população, é um modus operandi bastante diferente do que a gente está acostumado e que envolve aí, como você falou, diversos tipos de teorias da conspiração por trás. Tem gente que fala que talvez eles já tenham esses resultados e não queiram publicar, para poder colocar antes no comércio. Tem várias teorias que não cabe a mim, cientista, professor, médico, ficar fazendo suposição. O que a gente se preocupa como comunidade científica é não conhecer os resultados completos de segurança e de eficácia dessa medicação e se fazer uma aplicação em alta escala, sendo que as pessoas podem ter não só os efeitos colaterais desconhecidos, como também não saber se elas estão realmente protegidas. O estado do Paraná fechou um acordo justamente com os russos, né, com o Ministério da Saúde daquele país. E agora há a promessa, então, dessa troca de informações e até o abastecimento aqui no estado do Paraná. Então, eu posso entender que é uma situação até temerária, doutor? Na verdade, a gente conhece muito pouco desse acordo, porque para uma medicação entrar no Brasil e ser aplicada em larga escala, ou mesmo se fosse numa fase de teste, haveria que ter um registro na nossa agência regulatória sanitária, que é a Anvisa. Justamente isso que a gente acabou de comentar, os passos que são essenciais para uma medicação ser usada não só na fase de teste, mas também na comercialização. E a Anvisa se manifestou a respeito dessa nota que o governo do Paraná fez, dizendo que o produto russo não tem qualquer registro na Anvisa, nem sequer na fase de teste. Então, pela via legal, não é possível que essa vacina seja feita, principalmente em larga escala. Provavelmente nós saberemos de detalhes dessa iniciativa do governo do Paraná em relação, provavelmente, a uma fase de testes. Não, o Brasil não tem uma legislação que permita simplesmente que uma medicação que não foi estudada em fase 2 e fase 3 seja aplicada nos seus cidadãos. A gente assina todos os acordos de relação de boas práticas de pesquisa clínica para que justamente esses dois pontos que eu estou insistindo, haja segurança em relação aos efeitos colaterais, que eles não sejam graves, e também em relação à eficácia de uma estratégia como a vacina. Doutor Alexandre, para a gente entender hoje, né, dentro dessas vacinas que estão sendo apresentadas, há o estudo, o avanço, primeira, segunda fase, como o senhor disse,
Qual seria hoje, né, com as informações que nós temos aí, o prazo assim mais acessível, ao mesmo tempo também aquele prazo mais seguro e mais real, infelizmente? Não adianta a gente falar que vai ser para amanhã e não ter para amanhã para entregar. O que existe hoje que possa abreviar de fato essa questão da vacina? Qual que é a previsão do senhor com os dados que temos hoje aí, que o que foi divulgado no mundo? Essa é a pergunta, Marcelo, mais recorrente nessas últimas 2 semanas para cá que me fazem. Eu gostaria muito de ter uma bola de cristal para responder. Por que não é possível responder e por que é prematuro muitos discursos que são feitos às vezes por médicos, por políticos, dizendo que em outubro nós vamos ter uma vacina, até o final do ano teremos uma vacina, ou no primeiro semestre do ano que vem? Porque depende dos próprios resultados. As vacinas que estão em teste, vamos falar das 2 que estão aqui no Brasil, que cumpriram, aliás, todos os passos que a gente sente falta na vacina russa, que tem resultados de fase 1 e que tem resultados de fase 2 publicados. A gente vai entender nesses meses, nesses próximos meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, como é que a imunização, que a aplicação da vacina aumentou, por exemplo, a quantidade de anticorpos, mexeu ou estimulou com a resposta imune do braço celular, que a gente chama de resposta por linfócitos T. A gente vai ver se essas pessoas que foram vacinadas, né, porque um grupo, nessas fases 3, recebe a vacina e um outro grupo recebe o placebo. O médico não sabe quem está recebendo o quê, o próprio paciente também não, e só quando se finaliza a pesquisa é que a gente sabe se a caixa número 1 era a vacina ou era o placebo e assim por diante. Tudo isso demanda tempo. Se a vacina tiver um poder muito grande, qualquer uma das 2 que estão em teste, de imunização, a gente percebe logo que o nível de anticorpos sobe exageradamente, que a pessoa fica bem protegida, até é possível se fazer uma previsão mais otimista. Mas a gente desconhece esses resultados. Em termos gerais, é impossível que no prazo de 1 ano, quando a gente fala 1 ano, a contar então mais ou menos de julho desse ano, quando as pesquisas começaram, até julho do ano que vem, é impossível que nós tenhamos todos os resultados conhecidos. Se der muita sorte, se a vacina for muito boa, conseguir estimular os 2 braços de resposta imune principais, o humoral e o celular, talvez a gente tenha alguma coisa bastante otimista lá para o primeiro trimestre de 2021, mas essa não é a expectativa mais realista. A mais realista é que os resultados fiquem prontos mais ou menos para o final do primeiro semestre do ano que vem, ou seja, daqui a mais ou menos 1 ano. Nós agradecemos então a participação do Dr. Alexandre Naime, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e também professor da Unesp, abordando esse tema, a notícia do dia, essa possibilidade da vacina. Dr. Alexandre, muito obrigado, boa tarde ao senhor. Foi um prazer, Marcelo. Um abraço a todos aí da TV Jovem Pan.